Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Eu venho aqui neste momento trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Quero estar mandando aí um alô para todo o Brasil, que tem compartilhado conosco através deste canal aqui do Facebook, através do Instagram. Então eu quero compartilhar nesta noite a mensagem da palavra de Deus, escrita em Romanos capítulo 7, a partir do verso 4. Nós vamos estar aqui fazendo menção desse texto para que você possa compreender o poder que tem o sacrifício de Cristo. Amém? Então vai aqui o meu abraço. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jaime Teixeira, o pastor da comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Eu estarei aqui também amanhã, estarei aqui no domingo, trazendo aqui uma mensagem poderosa da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Então, desde já, eu já quero estar mandando um alô para todo o Brasil, para todos os estados do Brasil, onde estiver chegando a minha voz, chega a bênção de Deus. Quero mandar um abraço também para alguns países aí, como lá em Angola, né? O povo de Guiné também. Quero mandar um povo aí para o povo também do Peru, povo da Venezuela, aonde tem chegado a minha voz ali, que tem pessoas que têm ali compartilhado ali através desta live, que o Espírito do Senhor esteja sobre ele, esteja sobre você também, que vai receber esse vídeo através do compartilhamento dos meus irmãos. Quero mandar um abraço para todos aí da igreja, comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Quero convidar você para neste domingo, a partir das 19h30, ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era. Eu estarei ali a partir das 7h30 da noite, das 19h30, com uma poderosa palavra ali para abençoar você e a sua família. Então você é o nosso convidado. Eu quero aqui deixar em Romanos capítulo 7, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então Paulo aqui começa a escrever no Romanos capítulo 7, e ele fala sobre aqui uma questão da lei, né? A lei que nos aponta para um comprometimento com o pecado. E ele fala aqui que enquanto ele faz uma comparação sobre o casamento, fala que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. E aqui ele fala de sorte que vivendo o marido ela será chamada adúltera, né? Porque o texto está nos mostrando isso. Se ela for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adulta se for de outro marido. Mas aqui ele fala: meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então hoje eu não vivo para a lei, porque para que nós sejamos de Cristo. Para que nós sejamos de Cristo, nós temos que estar morto para a lei. Morto para a lei do pecado. Porque a lei, ela nos aponta o pecado. Então, quando eu falo que estou morto para o pecado, porque eu morri com Cristo. Para quê? Para que sejamos de outro. Outro quem? Para que nós sejamos de Deus, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que não demos mais fruto, a fim de que demos fruto para Deus. Então Deus, Ele quer hoje que nós venhamos dar fruto da justiça e não fruto do pecado. Embora muitas pessoas hoje, eles afirmam que são pecadores porque eles ainda não compreenderam a graça de Deus, nem o poder que tem a graça de Deus que nos isenta da lei do pecado e da morte. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 2, que Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, a lei que nos apontava para o pecado, eu morri para a lei para viver para Deus. Como o texto diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo.
Então, pelo corpo de Cristo, onde ele recebeu o nosso pecado, tudo aquilo que a lei nos apontava, nos impunha, né? E ali a Bíblia fala que eu morri para essa lei. Porque a lei, ela mostra a pessoa que ela era uma pecadora. E hoje, por muitas pessoas ainda se achar um pecador, é porque elas estão vivendo pela lei e não pela graça. Eles não estão compreendendo a graça de Deus e eles vivem hoje como um vale de ossos secos. Eles vivem hoje tudo num estado de calamidade. Quando Deus mostrou para Ezequiel o estado espiritual do povo, viu ali como um vale de ossos secos. E Deus mandou ali que Ezequiel profetizasse sobre aquele vale de osso seco, para que o Espírito pudesse entrar naqueles ossos e eles pudessem viver para Deus. Eu quero nesta noite profetizar que o Espírito de Deus entra na sua vida, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, porque ele entrará na sua vida e vai trazer você da morte para a vida. Vai trazer você das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para que você possa dar fruto para Deus e não viver como servo ou escravo do pecado. Porque embora hoje, como eu disse, a maioria das pessoas, mesmo crendo em Jesus, eles ainda acham que são pecadores, eles creem que é um pecador, eles vivem hoje pela herança de Adão e eles não conseguem obter aqui a herança de Cristo que dará a ele a condição de viver debaixo da justiça de Deus. Justiça esta que Jesus, quando foi batizado, ele falou: João, é necessário, é importante que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Então a justiça de Deus ela se cumpriu em Jesus Cristo quando ele foi batizado, não quando ele morreu na cruz. É isso que nós temos que compreender, porque foi no seu batismo onde ele tirou nossos pecados, e ao ser conduzido ao deserto, ao voltar do deserto, ele pregava aos pecadores. Ele não empregava, ele informava aos pecadores que os seus pecados já estavam perdoados. Então aqui a Bíblia está nos mostrando que assim, meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, se você está morto para a lei, por que a lei ainda te aponta que você é um pecador? Porque esta lei, ela, quando é ministrada, ela nunca poderia aperfeiçoar aqueles que pudessem se achegar a Deus, como diz aqui em Hebreus, capítulo 10. Ó. Hebreus 10, eu quero que você leia comigo, que fala o seguinte, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, nunca, jamais, né? Que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Jamais poderia aperfeiçoar. Porque ele fala que se de outra maneira, teria deixado de se oferecer. Porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então hoje, você vê que o sacrifício de animais, preste atenção nesse detalhe, nunca poderia aperfeiçoar o pecador. Porque uma vez purificado, ele não teria consciência do pecado. Só que infelizmente hoje as pessoas vivem pela graça de Deus, mas eles ainda vivem pela consciência do pecado. Ele vive para o pecado e eles esquecem que eles foram chamados para viver para Deus. Eles foram chamados para servir a Deus e não ao pecado. Então ele fala aqui que de outra maneira teria deixado de se oferecer, porque o sacrifício não era perfeito. Porque se fosse perfeito, bastava uma vez. Aí ele fala dessa forma: purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, a cada ano se faz comemoração. E é interessante você ler o versículo 10, que fala de uma forma muito clara, que na qual vontade nós temos sido santificados pela oferta. A palavra oblação, ela significa oferta do corpo de Cristo, Jesus Cristo, feita apenas uma única vez. Por quê? Porque todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo, muitas das vezes, os mesmos sacrifícios que não pode tirar pecado. Quantas pessoas hoje vivem nessas condições de estar oferecendo a Deus muitos sacrifícios que Ele não pode libertar ele dos seus pecados? E por eles não se sentir libertos do pecado, eles ainda se acham servo do pecado, escravo do pecado,
Mas olha o que o texto da palavra de Deus nos diz aqui em Romanos, capítulo 6. Eu quero que você acompanhe comigo. No verso 16, ó. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daqueles a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se eu sou obediente à palavra de Deus, se eu creio na palavra de Deus, eu tenho que viver para a justiça de Deus e não viver para o pecado. Eu não posso viver para o pecado. A Bíblia nos mostra de uma forma muito clara, em 1 Pedro capítulo 4, eu quero que você acompanhe a leitura comigo, né? 1 Pedro 4, verso 1 e 2, diz o seguinte: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, que ele manda se armar, está preparado. Armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou você do pecado. Mas para que Deus te livrou do pecado? Para que, no tempo que vos resta na carne, não viva mais para as concupiscências dos homens, quer dizer, não viva mais para o pecado dos homens, mas vive para a vontade, segundo a vontade de Deus. Então Deus te chamou para que você esteja servindo a Ele. É isso que vocês têm que entender, o poder que tem a obra de Cristo, o poder que tem o sacrifício do Senhor. Então aqui o apóstolo começa a escrever dizendo: amados irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daqueles de quem ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos muitos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, nas paixões dos pecados, olha o verbo passado, quando nós estávamos, antes de conhecer Jesus, na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Então, antes de nós conhecer Cristo, nós estávamos na carne e nas paixões do pecado, que são pela lei, que operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Mas ele fala: mas agora, tendo sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, quer dizer, eu morri para o pecado. Como diz Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a lei, né, eu morri para a lei. Mas ele fala aqui, ó, estávamos retidos para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha que interessante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então a lei foi estabelecida como uma regra para nos mostrar o quanto erramos. Mas a Bíblia fala que nós fomos mortos para a lei para viver em obediência a Cristo. Para viver para Cristo, para poder nos tornar servo da justiça e não escravo do pecado. E Paulo, ele escreve aos Gálatas, eu quero que você esteja acompanhando aqui, é uma forma muito interessante de você compreender. Eu vou ler a partir do verso 18. Ó, eu vou ler até o 16, ó. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma, jamais. Pois nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então hoje eu vivo para Deus, não para a lei que me aponta para mim como um pecador. A lei, ela te aponta para você que você é um pecador. Mas a Bíblia fala que porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí ele fala, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão? Cristo não morreu em vão. Então, ele manda aqui a gente de uma forma muito clara compreender isto, né? Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque eu estou morto para a lei pelo corpo de Cristo. Pelo corpo de Cristo, eu morri para a lei. E a Bíblia aqui fala em Romanos 8. Quero que você acompanhe a leitura, se quiser, na tela aí, ó. Verso 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, hoje, nós não andamos no pecado, não andamos na carne, nas paixões da carne, mas andamos no Espírito. Porque aqui diz, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, eu não estou debaixo mais da lei para que eu também não esteja mais debaixo da morte. A morte não terá domínio sobre mim. A Bíblia nos ensina isso. Porque como Cristo morreu, a gente também morremos. E eu quero que você acompanhe essa leitura comigo aqui também, Romanos 6, ó. Assim também vós considerais certamente morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai como os mortos para o pecado e não vivo para o pecado. Então hoje você foi chamado para se tornar um herdeiro de Deus, um filho de Deus, um nascido de Deus, justificado pela fé no batismo e na morte de Jesus naquela cruz. Jesus iniciou seu ministério no batismo, tirando todo o pecado do mundo. E foi para o deserto, como era feito lá em Levítico 16, onde o bode levava os pecados do povo da nação para o deserto, para uma terra árida, sem comida e sem água. E após ali o bode ficar numa terra árida, sem comida e sem água, o bode morria. Mas a Bíblia diz que aquele sacrifício tinha apenas uma validade de 1 ano. E Jesus veio para representar aí o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si o pecado e após ele receber o pecado, ele foi imolado. Para que o sangue desse animal, no Antigo Testamento, encobria, o sangue de Cristo nos purifica. Quer dizer, nos purifica para que nós sejamos uma igreja santa, irrepreensível e inculpável. Uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. Isso quer dizer que nós temos que ser a noiva limpa, uma noiva adornada, preparada para encontrar com o seu noivo. Então Deus fez uma obra perfeita, realizou em Cristo Jesus, para que através do corpo de Cristo eu esteja morto para a lei e não para viver para o pecado que vem apontado pela lei, que a lei me aponta a mim, um pecador, mas eu não posso me sentir um pecador porque eu morri para a lei, para viver pela graça de Deus em Cristo Jesus, que ali me deu essa vitória, me deu a condição de me tornar filho de Deus, nascido de Deus, como ele falou para Nicodemo. Nicodemos, se tu não nascer de novo, você não pode ver, e se não nascer da água e do Espírito, você não entra. E a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, a partir do verso 4, 5, 6 e 7, fala que os nascidos de Deus não pecam, que quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha bem, amado. O Filho de Deus se manifestou neste mundo para desfazer as obras do diabo. E nós sabemos que a obra do diabo foi colocar o pecado no mundo, mas Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Isso é, para tirar o homem da morte para a vida, porque quem está em pecado está morto. É isso que vocês têm que entender, porque a Bíblia fala lá em Efésios 2:1 que Cristo nos vivificou quando estávamos mortos em ofensa e pecado. Então, se ele me vivificou, me tirou do pecado. Se eu ainda continuo sendo um pecador, então ele não me vivificou. E se ele não me vivificou, então está precisando ainda eu aceitar essa obra perfeita para que eu seja vivificado, para que eu seja transportado da morte para a vida, das trevas para a luz, ou melhor, das trevas para a luz, para quê? Para que eu não viva mais para o mal, não viva mais para o diabo, não viva mais para o mundo, mas vivo para Deus em Cristo. Como ele fala lá em 1 Pedro 4.
Armai-vos com esse pensamento que aquele que tirou nosso pecado, cessou o pecado, para que o tempo que vos resta na carne não vivamos mais para o pecado, mas vivemos para Deus. Por isso que a Bíblia fala que hoje nós somos o justo de Deus. Nós somos o justo de Deus e não somos mais ímpios, não somos mais pecadores. Porque a Bíblia diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo e nem os pecadores na congregação do justo. Como diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 5 ali. Então a Bíblia fala que os ímpios não vai existir, os pecadores não vai ficar no meio do justo, então sobrará o justo. Porque no céu só entrará o justo, não os pecadores. Quer dizer, os justos que foram justificados pela fé na obra perfeita de Cristo, pelo seu corpo, ele tirou nossos pecados, nos livrando da lei do pecado, para que nós sejamos de Deus, para que nós possamos dar fruto para Deus, como diz em Romanos 7,4, onde nós abrimos a leitura. Né? Porque pelo corpo de Cristo, olha bem, mas nós lemos lá em Romanos 7,4, que pelo corpo de Cristo eu estou isento da lei. Então, se eu estou isento da lei, eu não posso viver mais debaixo desta lei. Porque se eu viver submisso a essa lei, o diabo quer me enquadrar nessa lei. O diabo vai querer sempre enquadrar você nesta lei, porque é a lei que te aponta você para o pecado. Mas hoje você está sendo apontado pelo cetro de Deus, aonde irá resgatar você, né, do pecado para Deus. Você será transportado da morte para a vida e das trevas para a luz do Senhor. Por isso que Jesus fala que tu és o quê? Luz do mundo. Luz serve para iluminar. A Bíblia fala que você é o sal da terra, o sol serve para conservar. Então você é tudo isso que Deus determina na sua palavra. E Deus determina na sua palavra que você não é mais um pecador. Você agora é um filho de Deus, um remido de Deus, um justificado de Deus. É isso que nós queremos que você compreenda. Como eu disse, embora hoje 99,9% dos cristãos, eles batem no peito que eles ainda são pecadores. E realmente, eu até concordo, porque eles vivem para o pecado. Aqueles que vivem para o pecado, ele não consegue tomar posse da graça de Deus. Eu não vivo para o pecado, eu vivo para Deus. Eu não vivo para a minha carne, eu vivo para ficar ligado no Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Então, se você anda na carne, você sempre vai bater no peito, sempre vai se titular um pecador. Aí eu pergunto, como que você vai entrar no céu com esse título? Com esse rótulo, com esse passaporte de pecador? Preste atenção nisso. Você observa que um jovem, ele tira uma identidade. E essa identidade, ela tem uma validade até esse jovem completar 18 anos. Após esse jovem completar 18 anos, ele vai ter que ir lá buscar a segunda via. E essa identidade que ele tinha de menor, essa identidade não tem validade. Embora ela seja até o mesmo número, né, daquela nova identidade, mas ela precisa passar por uma validação. Então, a identidade que é tirada de uma criança, quando chega aos 18 anos, ele tem que tirar uma nova identidade. Então, isso que você tem que entender desta forma, que você precisa renovar a sua identidade. Porque a identidade passada era você pecador, escravo do pecado, humilhado pelo pecado, morto para o pecado. Mas quando você entende que Cristo vos vivificou, como diz em Efésios 1, 2:1, e o verso 8 que fala que pela graça sois salvos mediante a fé de Cristo. Então Cristo te vivificou, te deu vida. Então você recebeu uma nova identidade. E essa nova identidade, ela não mantém você pecador. Ela mantém você filho de Deus, justificado por Deus, para que você possa entrar no céu como um justo de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem a você. Peço que você compartilhe aí para todos que venham hoje se tornar um filho de Deus sem pecado, justificado pela fé no batismo e na morte de Jesus naquela cruz. E aquele sangue lá da cruz, ele não te cobre, ele te purifica, ele te deixa mais alvo do que a neve, como a Bíblia fala, que o sangue de Cristo, ele lhe deixa mais alvo do que a neve. Então hoje, saiba, como diz em Romanos,
no capítulo 7, verso 4, onde eu abri a leitura, né? Desta maneira: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quer dizer, eu não sou mais do pecado, eu sou de outro. Eu sou de Deus agora. Antes eu era do pecado. Antes eu estava debaixo da lei de Satanás. E Satanás, ele quer manter as pessoas hoje pecadoras. Os cristãos hoje não têm a coragem, a fé, a atitude de dizer que é santo. Mas eles chamam o diabo de santo. E o diabo tomou esse nome para ele de santo e empurrou o pecador para o cristão. Então, na macumba fala, o santo desceu, o santo subiu, o santo isso, o santo aquilo. É um pecador, ele que é o pecador. Ele que lançou, ele que é o pai da mentira. Então a Bíblia fala que assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quer dizer, antes eu era do diabo. Antes eu estava debaixo das ordenanças do diabo, por causa do pecado. Daquele que agora não. Eu sou de outro, de quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E que fruto eu posso dar para Deus se eu ainda vivo em pecado? Se eu ainda vivo com o pecado? Que tipo de fruto eu vou agradar a Deus? Pare e pense. Faça uma reflexão na sua fé. Analise as Escrituras. Porque a Escritura hoje é ela que te dá essa garantia. Jesus mandou lá em Lucas 24:47 que o homem pudesse pregar o arrependimento. A palavra arrependimento, ela significa voltar para Deus, voltar atrás. Pregue o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Então, quando eu prego que você volte para Deus, você recebe o perdão dos seus pecados. Isso é o que a Bíblia diz no geral. Quando Jesus voltou ali do deserto, após ter tirado o pecado, ele foi anunciando aos pecadores o quê? Perdoados já estão os seus pecados. Mas falou para aquele homem do templo, que estava lá no porão de um templo, olha, não estava dessa maneira, mas eu vou falar. Hashtag fica a dica. Vai e não peques mais para que não te suceda as coisas piores. O que eu quero dizer com isso? Que o pecado escraviza a pessoa na enfermidade. E quando Jesus deu àquele homem o perdão dos seus pecados, ele foi curado. Talvez você está vivendo hoje uma doença que parece incurável. Tudo consequência do pecado. Tudo consequência de uma desobediência. Tudo consequência de você não conhecer a verdade. E quando a gente não conhece a verdade, vê se você me entende o que eu falo. Quando a gente não conhece a verdade, nós se tornamos escravo da mentira. Escravo da mentira. E hoje muitas pessoas, por ser escravo da mentira, eles se tornam escravo do pecado. Mas Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Então quero convidar a você, amanhã a partir das 8h30 da noite, estarei aqui novamente, trazendo uma mensagem para você. Sábado e domingo, lá a live da igreja ao vivo. Quero convidar a você neste domingo a partir das 8h30 da noite, né? Onde nós vamos estar ali ministrando uma palavra. Também ao vivo lá da igreja, na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Convido a você aí que mora próximo, nos visitar e ali junto louvarmos o Senhor. Eu vou estar orando por você agora, para que vocês hoje saibam que pelo corpo de Cristo, você está livre da lei, do pecado. Para que você seja de outro, daquele que dentre os mortos te ressuscitou. Para que você dê fruto para Deus. Ou você pode escolher. Você tem a opção de escolha. Olha o que diz a Bíblia. Você escolhe hoje quem você quer servir. Aí está a escolha. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer? Sois servo daqueles a quem obedeceis? Ou do pecado? Ah, eu sou servo do pecado. Eu tenho pecado, eu sou pecador. Quem não é? Assim que os outros falam, né?
ou da obediência para a justiça. Obedeça a palavra de Deus e se torna um justo de Deus, porque a Bíblia fala que a oração de um justo ela tem muitos seus efeitos, não de um pecador. Então fica a dica aí, eu vou estar orando por você para que você compreenda com mais clareza pelo poder da oração. Então a Bíblia manda que a gente ore, como Paulo orava para a igreja de Éfeso, ali em Efésios capítulo 1, verso 16 e diante, que ele orava para que aquela igreja pudesse ter o vosso entendimento aberto, para compreender o poder e as maravilhas de Deus. Então, Efésios capítulo 1, 16, Paulo falou que não cessava de orar para aquela igreja, para que eles pudessem ter cada dia mais os olhos do entendimento abertos. E eu oro agora para que vocês tenham os olhos do entendimento aberto, para receber o melhor de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e intercedo agora por todos, meu Pai, esse povo que está como um vale de ossos secos, morto espiritual. Mas eu quero profetizar o espírito de vida. O espírito, meu Pai, que venha trazer sobre eles vida, para que eles se tornem um filho, se tornem um exército do Senhor, e deixe de ser morto, escravo do pecado, e ele não venha ser condenado à morte. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a mim e a você nesta noite.